Entregamos a Nossa Senhora cada palavra dessa direção espiritual e o coração de todos os que vão ouvir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje no Evangelho e na primeira leitura, mais uma vez, nós percebemos o carinho e o cuidado de Deus conosco. O cuidado de um pai que quer o bem dos seus filhos, né? Nós vemos o amor que Deus tem ao ser humano, principalmente aos pecadores, porque todos somos pecadores, e como ao mesmo tempo Ele condena e tem horror ao pecado. Ama o pecador, mas tem horror ao pecado. Ama mesmo aquele que está nos maiores erros. Ele é amado 100% por Deus. Mas não os seus erros, a sua pessoa. Hoje nós vivemos uma sociedade como essa que Jesus aqui diz. Esta geração é uma geração má. Nós vivemos em um mundo onde a prática do mal se tornou regra e a prática do bem exceção. E infelizmente, cada vez mais pessoas se organizam para defender o que é mal e cada vez menos pessoas se dedicam a profetizar o bem e fazer o bem. Nós ouvimos na primeira leitura que o profeta Jonas é aquele famoso profeta que o Antigo Testamento diz que foi engolido por um peixe, depois... Vocês lembram dessa história do Antigo Testamento? Então esse aqui é Jonas. Jonas é enviado por Deus à cidade de Nínive. Diz a palavra de Deus que Nínive era uma cidade grande. Precisava 3 dias para ser atravessada. Então era uma cidade com muitos habitantes, onde, como todas as grandes cidades, também era grande o pecado de Nínive. Também era grande a desobediência a Deus, o desprezo pelo ser humano, naquilo que o ser humano tem de mais sagrado. E o desprezo também a toda norma moral, que já naquela época já existia a lei mosaica, né, o Pentateuco judeu, para orientar a vontade de Deus, os 10 mandamentos. Então tudo isso eles já tinham acesso e mesmo assim a sua conduta também moral era desordenada. Então o Senhor envia Jonas, um profeta, um homem simples, até desacreditado, um homem do povo, Jonas, mas que vai em nome de Deus e com a força da palavra de Deus, dizer a Nínive que dali 40 dias, se a cidade não se convertesse, ela seria destruída. Interessante a gente analisar isso, porque no Antigo Testamento nós temos relatos de 2 cidades que foram destruídas, né? Sodoma e Gomorra, que foram também destruídas depois de um profeta ter passado por ela, falado a verdade, convidado todos à conversão, e mesmo assim ninguém deu bola para ele,
né? E depois, então, é destruída Sodoma e também Gomorra. Os habitantes de Nínive com certeza tinham já ouvido isso, esse relato, porque é bem mais antigo do que esse relato de Jonas. Mas ao contrário da população de Sodoma e Gomorra, que foram destruídas, os habitantes de Nínive, a partir do seu rei, todos eles se sentiram tocados pela palavra do profeta. Abriram o seu coração e se converteram. E o rei decretou um jejum e penitência para todo mundo de Nínive, até os animais. E todos se vestiram de saco, como era comum naquela época, e jogaram cinzas sobre a cabeça em sinal de penitência, e clamaram com força, arrependidos diante de Deus. E interessante a frase que diz o rei de Nínive. Ele, decretando que todos fizessem penitência e rezassem, ele disse: Deus talvez volte atrás para nos perdoar e aplacar sua ira, e assim não venhamos a perecer. Olha que interessante. O rei de Nínive reconhece primeiro o pecado seu e do seu povo, ordena uma penitência coletiva, o arrependimento coletivo, que todos fizessem jejum, que todos rezassem, que todos fizessem penitência, mas ele reconhece que os seus erros e os erros do seu povo poderiam assim mesmo merecer uma punição justa de Deus. Tanto que ele diz: talvez Deus, por causa dessa oração, dessa penitência, talvez Deus nos perdoe. Talvez não. Mas mesmo assim vamos nos arrepender pelo pecado que cometemos. Então a gente percebe que o arrependimento é diferente do remorso. Arrependimento é: eu tenho certeza que o que eu fiz machucou a Deus ou machucou alguém, e por causa dessa dor que eu causei a este alguém ou a Deus, eu me arrependo e aceito até a punição que venha de lá, porque seria justa. O remorso, diferente disso, é o medo da punição. Eu parei de fazer isso porque eu fiquei com medo da punição. Não porque eu percebi que aquilo que eu estava fazendo é mal, mas porque eu percebi que aquilo tinha consequências de dor para a minha vida ou de destruição. Então, por causa disso que eu parei. Eu não parei por amor. Eu não abandonei o pecado e as coisas ruins por amor, mas sim por medo da justa punição. Então, a primeira coisa que fica clara que nós devemos prestar atenção é isso: buscar em Deus o arrependimento por amor. Essa é a primeira lição deste evangelho, dessa primeira leitura e do evangelho de hoje. O arrependimento deve ser consequência de um coração que refletiu e aprendeu com o seu erro, e que, sabendo que errou, se submete até à punição, porque ela seria justa. Mas caso esse arrependimento seja tão profundo como no caso de Nínive, eles foram perdoados e Nínive não foi destruída. Interessante tudo isso. Hoje nós vivemos uma situação, acredito que pior do que a situação de Nínive, né? E pior do que a situação que Jesus narra aqui no Evangelho, dizendo: esta geração pede um sinal, mas não será dado outro sinal senão um sinal de Jonas. Qual que é o sinal de Jonas? O sinal que Jesus fala aqui para esse povo: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. O sinal de Jonas é exatamente isso que estamos meditando.
Deus corrige por amor seu povo. E seu povo, refletindo no seu erro, se volta ao arrependimento e muda de atitude por amor a Deus. Então não adianta pedirem grandes sinais. Não serão dados grandes sinais para esta geração, diz Jesus. Embora ele realizou grandes sinais. Mas ele diz que não será dado mais nenhum grande sinal, a não ser o sinal de que aqueles que se arrependerem diante do ensinamento que Deus os dá gratuitamente por amor, esses que se arrependerem de seus pecados serão salvos. Esse é o grande sinal. O Senhor vem trazer a salvação, a liberdade para os pecadores. Mas ao mesmo tempo, Ele vem trazer a verdade de que o pecado é abominável aos olhos de Deus. Que Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Nós vivemos hoje uma situação terrivelmente pior do que daquela época. E não dá para plantar uma coisa e colher outra. Não dá. Se eu quero colher tomate na minha horta, não adianta eu plantar milho. Tem que plantar tomate. O que esta geração planta, ela colhe. E não colhe por causa do castigo de Deus, não. Deus não castiga. Não é o castigo de Deus. Colhe exatamente o castigo de suas próprias atitudes. Colhe exatamente o que planta. Deus dá a boa semente e a liberdade, o livre-arbítrio para se plantar a boa semente ou não. O ser humano escolhe o que ele planta. A escolha é livre, mas a colheita é consequência da escolha. Então nós vemos inversão de valores em tudo, em tudo. Nós vemos nas redes sociais, nas mídias tradicionais, no rádio, na televisão, nos programas de debate, nos programas jornalísticos, nós vemos uma enxurrada de Satanás para destruir todos os valores da família e todos os valores morais de uma sociedade. Todos. Tudo que é certo é atacado. E cada vez mais, como eu disse no começo, cada vez mais esse exército aumenta. Cada vez mais tem pessoas defendendo o erro. E uma mentira contada muitas vezes acaba parecendo verdade. E eles conseguem até disfarçar de uma coisa boa, uma coisa ruim. E quem fala ao contrário disso é fundamentalista, é rotulado de teórico da conspiração, é rotulado de fundamentalista, é rotulado de homofóbico, é rotulado de racista, é rotulado de tudo que é tipo de coisas ruins. Santo Agostinho disse uma vez, Santo Agostinho que viveu há muitos séculos atrás, ele disse uma vez: vai chegar um ponto na humanidade onde a maldade será tamanha e ela será um mal social tão grande que as pessoas justas vão ter medo de dizer a verdade. Vão ter medo de dizer a coisa certa, porque o resto tudo diz errado, e apontam o dedo e gritam contra as coisas certas. Nós vemos um fenômeno gigantesco de tantas tragédias, tantas coisas ruins acontecendo. E ao invés disso, colocar no nosso coração o desejo de rezar, de melhorar, de aplacar o coração de Deus. Cada Ave Maria que se reza, eu já disse isso aqui, é uma desgraça a menos que acontece na sociedade. Mas cada aborto que se faz, por exemplo, é uma desgraça gigantesca a mais que acontece na sociedade.
Cada pecado que acontece, uma vez um demônio, num exorcismo oficial da igreja, disse ao exorcista que o expulsava, ele disse que momentos como esses momentos de carnavais e essas coisas onde a orgia e toda aquela violência e toda aquela coisa é normal para todo mundo, nesses momentos são onde os demônios reúnem força e autorização para agir. Então, quanto mais pecado, quanto mais violência, quanto mais essas coisas ruins acontecem, mais as portas do inferno ficam liberadas para que mais mal aconteça na humanidade. Mas poucas pessoas falam isso, porque isso é hoje politicamente incorreto, né? Hoje só conhecem uma palavra na rede social, a palavra mais dita é não julgueis. Né? Como se a única palavra que existisse na Bíblia, a única frase fosse essa, não julgueis. Então, com essa palavra, eles vêm calar os profetas. Calar aqueles que falam a verdade. Calar aqueles que pregam, como Jonas, numa cidade inteiramente corrompida, mas graças a Deus essa cidade reflete e se abre a Deus. Se todos nós rezarmos, se todos nós nos esforçarmos para ser diferente de verdade, não tivermos medo de pôr nossa posição como católicos em tudo. Vocês perceberam como aqueles que trabalham para a mídia, que trabalham nas redes sociais para difamar a família, esse monte de movimento, esse monte de movimento de morte, como eles são ousados? Eles não têm medo, eles falam, eles postam, eles debatem. Os cristãos se acovardam, tem medo de fazer uma postagem e depois todo mundo cair em cima de crítica e medo de um monte de coisa. Eles não têm medo. Não tem. E nós estamos do lado mais forte, nós estamos do lado de Deus. Não há o que temer. Temos que ser de Deus. Em tudo. Em tudo. Ser cristão de verdade, não ter vergonha de expressar nossa fé. Se eu estou num restaurante, eu vou almoçar com minha família. Se eu estou em qualquer lugar, eu paro, eu rezo antes. Não importa se os outros não rezam. Eu rezo, eu sou católico. Ah, mas o outro é espírita. Então ele que faça a macumba dele lá. Eu vou fazer a minha reza aqui. Ah, o outro é ateu, então que ele que não reze. Mas eu rezo. Firmar a postura sempre foi característica dos santos e santas da igreja. Por isso que a maioria foi mártir, por isso que a maioria sofreu muita perseguição, mas por isso que eles alcançaram a santidade, o céu. Nós vemos hoje muitos movimentos que são pagos por um senhor Illuminati chamado George Soros. Um senhor das famílias Illuminati que tentam dominar o mundo através do poder bélico, mídia e tantas coisas que não cabe aqui, não dá tempo de falar isso aqui. Mas esse senhor financia todo o movimento de aborto no mundo inteiro, pró-aborto. Este senhor financia todos os movimentos LGBT do mundo. Ele financia, ele paga, ele financia campanhas de políticos com essas bandeiras, ele financia tudo isso. Por isso que esses caras falam o que quer e nunca vão preso, eles financiam. Se você falar mal aqui, se você falar uma verdade contra um movimento LGBT, por exemplo, aqui, você corre o risco até de ser processado. Agora, se eles fizerem lá Jesus crucificado, sendo flagelado numa escola de carnaval, ou sendo flagelado naquela passeata gay que teve quando colocaram lá uma transexual vestido, caracterizada como se fosse Jesus crucificado, aí não dá nada, porque existe costa quente, gente forte por trás financiando tudo isso. Tem a maçonaria por trás, tem os Illuminatis por trás, tem o movimento comunista por trás, tem um monte de gente
por trás da destruição de Cristo, da igreja e da família. Vocês já leram no Apocalipse quando diz que a mulher derrota o dragão e o dragão é precipitado na terra com grande fúria? E até no Apocalipse se usa essa frase: ai dos habitantes da terra, porque o dragão se voltou para fazer guerra aos habitantes, guerra ao cordeiro, seus seguidores e a descendência da mulher. Quem já ouviu isso? Quem já leu? Está no Apocalipse. A gente, em alguns países, já é proibido a Bíblia. E a gente também corre o risco de algumas passagens bíblicas se tornarem crime. Crime. Algumas passagens do catecismo da igreja, se continuar essa corrente desse jeito, se tornarão crime. Quando o catecismo da igreja fala com todas as letras que o homossexualismo é um comportamento desordenado, um pecado grave. O catecismo da igreja fala isso. Quando Romanos também, no Novo Testamento, fala que é um comportamento também daqueles que não vão herdar o reino de Deus. O homem que dorme com outro homem, a mulher que dorme com outra mulher, ou o homem que dorme com uma mulher, mas fora do seu matrimônio. A fornicação, a masturbação, um monte de coisa continua sendo pecado. Para o mundo de hoje não é mais, mas continua, nada mudou na Bíblia. Mas se a sociedade continuar assim, vai chegar um tempo que quem pregar isso vai ser acusado de ter ofendido alguém. Eles podem ofender o que quiserem. Pode mijar na frente da igreja, pode quebrar crucifixo, como aqueles lá que colocaram o crucifixo nas partes íntimas dentro de uma passeata gay. Pode fazer um inferno, porque eles têm um inferno protegendo eles. Não dá nada. Mas nós ficamos calados ouvindo tudo isso acontecer, vendo tudo isso acontecer, e sequer temos coragem de colocar a nossa postura pessoal. E cada vez mais isso vai crescendo, esse exército vai aumentando e o nosso diminuindo. Porque é muito comum você encontrar dentro das paróquias católicas, muito comum você encontrar dentro do clero católico, é muito comum você encontrar dentro dos grupos de oração católica pessoas que defendem essas bandeiras contra tudo que a igreja ensinou, contra tudo que Cristo ensinou e ensina até hoje. E ensina até hoje. O Senhor nos chama a atenção. Nós não podemos ficar vendo esse monte de desgraça acontecer e não ter o coração contrito diante de Deus, fazer nossa postura de cristão de verdade, mostrar que somos cristãos, rezar para que Deus proteja. Se cada Ave Maria diminui, tem uma desgraça menos no mundo, imagina todo mundo aqui rezando o rosário diariamente. Quantas coisas ruins serão evitadas? Quantas coisas ruins de cada um de nós. Todo mundo rezando o rosário, todo mundo mantendo sua confissão em dia, todo mundo comungando, participando do sacrifício da missa, testemunhando Jesus, defendendo a verdade, não bandeiras ideológicas. Não bandeiras ideológicas, a verdade. Amar o pecador com todo o coração, com toda a caridade, mas denunciar abertamente as condições de pecado que não são agradáveis a Deus. E isso é caridade. Você iluminar alguém com a verdade é caridade. Você dizer, ó, você está vendo que alguém está indo para lá para cair num buraco, e você, olha filho, vem para aqui porque esse caminho dá num buraco, isso é caridade. É caridade. Não é pessoa que vai ficar apontando o dedo, não é isso, não, é caridade. O pregador deve pregar a verdade com caridade, com amor, pela salvação das pessoas, não para jogar pecado na cara de ninguém, mas para que aquelas pessoas consigam enxergar que o caminho que elas estão traçando podem levar a cair num buraco sem volta. Nunca o índice de suicídio entre os jovens foi tão grande como hoje, nunca. E não é só porque a população de hoje é maior do que a de antes, não.
em questão de porcentagem, nunca foi tão grande a porcentagem de jovens que se suicidam com 13, 14 anos, porque já não vê mais sentido para a vida. Porque aquele caminho que eles estavam indo mesmo não tem sentido de fato. Os pais terceirizaram a educação dos seus filhos para a internet, porque é mais cômodo. Então os filhos ficam quietinhos dentro do quarto, mexendo no celular ou no computador ou no notebook, sei lá. E os pais ficam ali comodamente, porque não precisa, também ficam mexendo, também terceiriza, e depois o filho vai caindo num monte de armadilha de Satanás dentro dessas redes sociais. Jogos de videogame. Às vezes os pais, a mãe, meu filho está jogando videogame, tá? Vai ver o jogo que ele está jogando, às vezes é uma desgraça aquilo, né? Nós tivemos no Brasil já 2 casos, esse de hoje que foi comprovado, e aquela vez que um rapaz entrou no shopping, matou todo mundo, no shopping Butantã, se eu não me engano, por causa de um jogo de internet. Não é todo mundo, claro, que vai ser influenciado por um jogo, mas a pessoa que tem um pouquinho menos de capacidade de discernimento, que é mais facilmente influenciada, sim, ela pode cair nisso. Nós cristãos temos que ter dentro da nossa casa outra conduta. Quando nossos filhos vão sair para algum lugar, fazer o sinal da cruz na testa, faz uma oração, fala, reza, vá com Deus. Não deixa seu filho, sua filha sair de qualquer jeito. Não deixa, a autoridade do pai e da mãe não pode ser violada. Nós aprendemos, nós tivemos uma lavagem cerebral através da mídia, em geral, de que o pai e a mãe não têm mais direito de educar seus filhos conforme a moral. Então a menina quer sair de mini saia, micro saia, e ir pro bar, e ir para um baile funk, e o pai e a mãe, deixa aí, coitado, que se proibir é pior. Se planta isso, vai colher isso. Depois, quando chegar a notícia ruim, não adianta culpar Deus, que não tem culpa. Deus, por que você não evitou isso? Porque eu te dei inteligência para você evitar. Te dei discernimento, te dei o pastoreio de sua casa, para você evitasse. Nós vemos hoje, infelizmente, né, pais e mães que são doutrinados a estimular o comportamento homossexual nas crianças. Estimular, sabe? Dar corda, não ensinar. E você vê como a coisa é tão diabólica, que se você pegar uma pessoa homossexual, por exemplo, que quer sair do homossexualismo, ela chega aqui para mim, na comunidade Voz dos Pobres, e diz, olha, eu tenho essa característica, quero sair disso, quero abandonar isso, quero ter um tratamento, não tenho conseguido, tal. Você não acha tratamento para isso na rede pública e nem na rede privada. Agora, se for o contrário, se uma pessoa que é heterossexual quiser um tratamento, vai ter, até na rede pública que não tem remédio, tratamento para isso tem. Operação para mudar de sexo tem. Por quê? Porque isso é financiado por esse infeliz desse senhor Jorge Soros. Que vocês não vão ouvir o nome desse homem na mídia, porque ele controla a mídia. Ele controla. Mas ele financia isso nos governos. O documento Lexicon da Igreja do Pontifício Conselho para a Família, um documento oficial de Roma, denuncia abertamente Jorge Soros, denuncia abertamente os Illuminati, denuncia abertamente o grupo Rockefeller, que financia campanhas e mais campanhas para destruir a família, principalmente na África e na América Latina. Destruir. Aqui eles fazem experiências de comportamento, que eles chamam de engenharia do comportamento. Eles fazem, joga pro ar e vê como a população reage. É aqui, no continente sul-americano e no continente africano, onde são feitas essas experiências com o povo. E o povo abraça. É uma minoria que é paga para o resto, tudo de inocentes úteis, abraçarem. Então, existe hoje também um movimento que se chama C-Femen, também financiado por Jorge Soros,
Esse movimento financia todos os movimentos feministas do mundo. Todos. E hoje eu vejo muitas mulheres cristãs também se dizendo que abraça essa... eu não sou radical, mas eu abraço o feminismo. Não sabe que está por trás disso. A mulher tem que ser feminina, não feminista. Como o homem tem que ser masculino e não machista. Se é crime, se é um horror o homem ser machista, e eu também concordo, é também um horror a mulher ser feminista. Eu vi hoje uma moça negra com um cartaz escrito, como é que estava escrito? Uma frase racista, pelas mulheres negras, porque as vidas negras importam. Claro, não só as vidas negras importam, todas as vidas. Agora, se fosse uma mulher branca, com um cartaz escrito, pelas mulheres brancas, porque vidas de mulheres brancas importam. E a presa. Racista, fascista, tudo que acaba com isso. Né? Porque não existe lógica nesse comportamento. E a gente percebe com discernimento simples. A gente percebe que é 2 pesos, 2 medidas. 2 pesos, 2 medidas. Se fala muito de defesa dos pobres. Eu convivo com os pobres mais de 22 anos, 23 anos, né? Se fala muito de defesa dos pobres. Existem milhares de profetas dos pobres na internet. Nunca vi um desses na rua. Tem 23 anos que eu frequento a rua com os pobres de rua. Nunca vi. Eu nunca vi. Pode até ser que algum vai, tira uma selfie lá, tá passando, põe lá na rede social. Eu nunca vi. São 23 anos de rua. Nunca vi. Então defende movimentos, defende os pobres, defende isso, defende aquilo, mas não defende de fato e de verdade nada. É só uma capa para mascarar, através de uma falsa caridade, uma ideologia diabólica por trás. Uma ideologia diabólica que vem sutil por trás. Qual que é o convite desse evangelho de hoje e dessa liturgia de hoje, para encerrar? Que nós nos tornemos pessoas capazes, pela graça de Deus, pelo Espírito Santo que recebemos no nosso batismo, de sermos profetas. Se eles não ligam para o que nós vamos pensar, nós também não vamos ligar. Porque nós estamos com a verdade. Cada um é livre para fazer e viver do jeito que escolheu. Mas plantou, vai colher. E nós somos livres também para viver do jeito que escolhemos em Deus viver. Então não tenha medo de expressar sua fé. Seja nas redes sociais, seja nos lugares que você for, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Hoje, em faculdade é difícil se falar de Deus, hein? É difícil mesmo. Porque os jovens foram doutrinados. Isso começou em 1960 com o Woodstock lá nos Estados Unidos, esse movimento Illuminati para destruir a igreja, destruir os jovens, através da onde se formam os jovens? Nas faculdades, nos colégios. Aí que eles investiram toda a sua força. E como minar isso para que tenham poucos profetas? Também investiram nas denominações cristãs, religiosas. Vocês já viram alguma feminista defender as mulheres muçulmanas? Quem já viu? Quem já viu? Já viu algum post assim dos movimentos feministas ou LGBT contra o que acontece na Síria? Na Síria, sabe o que eles fazem com as pessoas gays? Eles jogam... Hoje em dia eles estão fazendo isso. Não é de séculos atrás. Hoje, as pessoas que são gays, que são homossexuais, eles matam, jogam do lugar mais alto. Eles matam, torturam publicamente. As mulheres são cidadãs de segunda classe lá. A mulher, ela é propriedade do marido na religião islâmica. Então, se o marido quiser matar, ele pode matar. Vocês acreditam nisso? No Irã é assim também. No Afeganistão é assim também.
No Iraque é assim também. Na Síria agora está assim, não era? Agora está assim. Tudo que aconteceu lá pelo movimento Daesh, né? Estado Islâmico. Por que você não vê nenhum desses movimentos ocidentais, LGBT e feministas, defendendo aquelas mulheres que morreram lá? Inclusive quando o ano passado, retrasado, teve uma chacina numa boate gay nos Estados Unidos, quem lembra? Né? Que entrou um rapaz muçulmano, caracterizado como tal, gritou Allah Akbar, quer dizer, Allah é grande, e matou todo mundo lá. Abriu fogo contra todo mundo lá dentro. Onde as feministas e o movimento LGBT foram protestar? Na escadaria da Praça da Sé. Na escadaria da igreja de Nova York. Por quê? Por que não foram nas mesquitas? Porque não há interesse de George Soros no Oriente Médio, porque lá é outra família Illuminati que mexe. Ele mexe na América Latina e na África. E esse plano é dele. Então a gente não vai ver. Você não vai ver defendendo o movimento feminino, defender as mulheres. As mulheres são pisoteadas em praça pública. Só porque às vezes tirou o visor da burca. São mortas. Você não vê. Você não vê feminicídio. Lá não fala isso. Você não vê nada. Porque não há interesse defender as mulheres de verdade. Não há interesse defender as pessoas homossexuais de verdade. Há interesse de promover uma agenda global determinada pelo senhor George Soros. Então que a gente tenha consciência disso. E que a gente não se acovarde. Que a gente seja como o profeta Jonas aqui. Que a gente fale a verdade com caridade. Né? E aqueles que se sentirem o coração contrito vão se arrepender da vida ruim. E Deus os perdoará, claro. Deus ama a todos. Né? Mas ai de nós, se sabendo a verdade, omiti-la. A verdade que poderia ter salvado tanta gente. A verdade que poderia ter feito tantas pessoas mudarem de direção. Mas porque eu fiquei com vergonha ou não quis ser politicamente incorreto, deixei de dizer. Que fique essa reflexão para todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.